Muito boa tarde, boa noite para você que está me assistindo à noite, bom dia para você que amanheceu também vendo esse vídeo. Hoje eu vou falar sobre home care. Nós fizemos uma caixinha lá de uma enquete, na verdade, no Instagram, colocando qual tema seria mais relevante fosse falado durante essa semana, e a grande maioria votou pelo home care, então estou fazendo esse vídeo exclusivamente para home care. Vamos começar do início. Home care, o que é home care? A tradução literal do home care seria uma assistência domiciliar, mas ele é mais do que isso. Ele se equivale a uma internação domiciliar. Pode ser uma internação de enfermaria normal, pode ser uma internação de UTI, depende do caso do paciente. Mas o que faz com que eu tenha direito ou não ao home care? E outra coisa, todo e qualquer paciente que é elegível ao home care, ele tem esse direito ao home care? Ou depende do plano de saúde? Sem plano de saúde ele também tem direito? Vamos responder essas perguntas, cada uma de cada vez. Vamos lá, vamos começar com a primeira situação. O que me faz elegível ao home care? Primeiro é o seu próprio estado de saúde, né, do paciente, seu ou do paciente, né? Seja sua mãe, seja seu irmão, seja seu ente querido, ele vai ser avaliado por um médico da família, ou um médico do próprio plano de saúde, ou um médico do SUS, tanto faz, que verificará que a situação que ele se encontra, ele está elegível para um tratamento de home care. O mesmo tratamento que ele teria no hospital, para ele é mais saudável que esse tratamento ocorra na residência, por várias questões. Primeiro, que você está ali mantendo um leito ocupado, você está gastando indevidamente com um paciente que não vai ter alta tão cedo, e o ideal seria mantê-lo em casa. Ele vai ter uma menor chance de infecção bacteriana, tem muita infecção no hospital. Ele vai ter um acolhimento melhor da família, uma participação maior da família, com certeza, porque no hospital há várias regras, que devem existir essas regras, mas que acaba reduzindo a participação familiar, enfim. Então, a recuperação dele vai ser muito melhor na residência do que no hospital. Por vezes também, ele é um paciente irrecuperável. Tem muitos casos assim. Então, você não pode manter esse paciente ad eterno no hospital. Por isso que é importante o home care, que ele vá para a residência, que lá na residência ele seja tratado, seja bem tratado, para que ele possa evoluir o quanto antes. Não necessariamente ele tem que evoluir para uma alta, tá? Nem todo paciente de home care, na verdade a grande maioria, infelizmente, não tem uma alta. Eles continuam no home care, mas isso não lhe tira, né, o direito de ter o melhor tratamento possível, seja através de plano de saúde, seja através do SUS, seja como for. Isso aí já responde um outro questionamento que eu fiz. O home care é cabível apenas para quem tem plano de saúde? É cabível também para quem não tem plano de saúde, por exemplo, depende do SUS? Sim, é cabível para todos, tá? Tanto quem tem plano de saúde, quanto quem é dependente do SUS. Basta o paciente ser elegível, tá? E quem diz que o paciente é elegível ou não para o home care não sou eu, advogado, não é a família, não é o juiz. É um médico que acompanha o paciente, que ele vai informar que o paciente ali necessita do home care. Ele vai informar isso no laudo e vai informar que é crucial que ele faça isso, tá? Isso é um ponto que eu chamo a atenção das famílias, que ele no laudo médico, que é o documento mais importante do processo no início, ele coloque todas as informações que o paciente precisa. O que eu quero dizer com isso? Ele não coloque só genericamente, ou só o que ele acha que basta para o plano entender. Ele colocou lá técnico de enfermagem, que o paciente precisa, tem que informar quantas horas são do técnico de enfermagem. Se não informar, isso dá um problema danado, e aí o plano de saúde coloca a quantidade que ele quer. Coloca 6 horas, coloca 12 horas, e às vezes o paciente precisa de técnico de enfermagem 24 horas. Fisioterapia,
motora, respiratória, quantas vezes por semana? Tem que colocar isso aí também. A quantidade de materiais, de insumos, isso tudo tem que estar especificado, a quantidade mensal que deve vir de material, de insumo. Isso tem que estar no laudo médico, que acaba sendo o documento mais importante nessa primeira fase do home care. Tá? A primeira fase do home care porque é a fase pré-processual. Ainda não tem processo, mas esse laudo existe e você, de posse desse laudo, vai protocolar isso no plano de saúde ou no SUS, ou no município que você reside, se for pelo SUS. E aí você vai aguardar uma negativa. Havendo essa negativa do plano de saúde, você vai, através de um advogado, vai ingressar com uma ação, ou Defensoria Pública vai ingressar com uma ação solicitando uma liminar. A dinâmica funciona quase a mesma para o município, a diferença é que o município não te dá essa negativa, município, estado, né? Não te dá essa negativa, ela não nega, a negativa dela é por omissão, ou seja, ela deixa de informar, passa um determinado prazo, você entra com a ação. E para os dois casos agora, cabe essa liminar. O que é essa liminar? Por que ela existe no home care? Seu processo de home care ele vai demorar 1 ano e meio, 2 anos ou até mais para concluir. Mas isso não impede do juiz verificar algumas questões que são bastante relevantes agora, nesse momento, por conta de 2 requisitos que a liminar exige. Primeiro é a aparência do bom direito, e aí tem a aparência do bom direito, que você tem laudo médico, você tem exames, você tem uma série de informações que demonstram que aquele paciente precisa do home care. Então você tem esse primeiro requisito. O segundo requisito é o perigo da demora, ou seja, se isso não for analisado agora, neste momento, tá? A demora em dar esse direito lá na frente ao paciente pode fazer com que o paciente simplesmente morra. Né? Ele pega uma infecção, fica internado, já internado no hospital e vem a falecer. Então, assim, ele precisa desse direito agora, nesse momento. Então, o juiz, verificando que há esses 2 requisitos, ele vai deferir a sua liminar. A grande maioria dos magistrados vão deferir, tá? Eu não lembro de ter pego nenhum magistrado que tenha indeferido, no máximo tenha demorado para deferir. E também há um recurso cabível contra essa decisão que chama agravo instrumento, facilmente manejado, e você consegue isso daí em segunda instância. Já precisei fazer uma única vez e consegui na segunda instância, não para um home care, mas sim para uma cirurgia. Bom, aí você então iniciou o processo, o juiz deferiu a liminar, seja ele plano de saúde, seja ele SUS, o processo continua, tá? Mas você já começa a ter ali a implantação do home care. Bom, isso aí pelo menos é o que se espera. Por isso que a gente sempre coloca isso também nas nossas petições e é importante chamar a atenção disso. Ao pedir a liminar, você tem que solicitar uma astrente, que é uma multa por descumprimento da obrigação. A maioria dos magistrados estão dando essas astrentes, alguns, quando não dão, eles pedem uns 3 orçamentos para poder cumprir aquela determinada obrigação. Essa multa, ela não vai ser implementada agora, mas ela é importante para poder fazer com que essas astrentes, né? O que é astrente? O juiz deu lá a liminar. O juiz ordenou que em 24 horas implante o home care sob pena de multa de R$5.000. Passou as 24 horas, eles não implantaram. Bom, então você já tem um dia de multa aí. E assim vai, tá? Até depois gerar um valor lá que você possa depois cobrar o plano. Mas esse valor não é cobrado agora, tá? Essa multa, você só vai receber isso lá no final, depois do trânsito em julgado. Mas a intenção dessa multa não é nem fazer com que você receba, é fazer com que o plano se veja obrigado a cumprir a tutela antecipada que ele deferiu. Isso é importantíssimo para o processo, importantíssimo para o paciente. Bom, passou essa questão, vem contestação, vem réplica, enfim, questões processuais. E aí vem o segundo momento mais importante do processo, que nem sempre tem em todos os processos. Alguns processos o paciente está em situação tão delicada que essa fase nem existe, mas outros pacientes sim, essa fase, a grande maioria existe essa fase, que é a fase da perícia. O que é isso? O magistrado vai perguntar às partes na decisão saneadora
Se as partes querem produzir provas, normalmente a parte ré solicita a perícia ou a parte autora solicita a perícia, e aí o juiz nomeia um médico perito para poder ir até o local onde o paciente reside, fazer essa perícia e verificar se tudo que foi solicitado no laudo e foi implementado, o paciente necessita ou não. E aí, nesse momento, que é crucial do processo, pode haver redução ou aumento, tá? Não é incomum ter aumento também não, foi prescrito lá no home care, porque às vezes o paciente ele evolui, infelizmente, para algo pior do que ele estava lá no início, e aí precisa de mais coisas, e aí esse segundo momento é o momento de inserir essas coisas. Bom, passada essa fase, se o perito verificar realmente que o paciente precisa de tudo aquilo ali, ou só retirar uma ou outra coisa, o juiz vai para a sentença e a tendência é que ele julgue procedente ou parcialmente procedente. E cabe dano moral sobre essa negativa, tá? Isso aí já é ponto pacífico, a reparação de dano moral sobre a negativa. Infelizmente, aí é um ponto ruim para quem faz ação contra o SUS. Contra a SUS, Estado, município, o entendimento é que não cabe dano moral. Mas contra o plano de saúde, sim, cabe dano moral. Eu só não entendi o porquê essa diferenciação, mas ela existe, tá? Sinceramente, eu não sei explicar. É uma proteção exorbitante que magistrados fazem com o Estado e o município, mas isso existe, essa diferenciação. Então, quem tem plano de saúde vai sim receber uma reparação de dano moral, mas quando a ação é contra o Estado e o município, não tem dano moral, infelizmente. Bom, acho que com isso eu consegui responder a maioria das perguntas. Depois eu vou fazer um vídeo só sobre inventário.